Olá, raios de sol! Olha eu aqui de novo, irradiando a minha luz para que ela se una à tua. Sejam muito bem-vindos, virginianos. Vamos lá para mais uma leitura intuitiva. É uma mensagem geral, não vai ressoar com todo mundo. Pegue somente o que for para você e caso você não encontre nada aqui, você pode olhar aqui no seu card, na playlist de vocês, que você pode encontrar alguma coisa lá. Na descrição do vídeo aqui embaixo, vocês encontram todas as informações sobre o canal, incluindo o nome dos oráculos que eu vou utilizar e as informações de contato. Muito importante a interação de vocês aqui embaixo, curtindo, comentando e compartilhando. E também muito importante que vocês assistam até o final, para que vocês compreendam melhor as mensagens que vão surgindo. Ok? Vamos lá. Eu vou começar com esse oráculo. E vamos ver uma mensagem inicial para vocês, virginianos. Já pulou. A lição do amor incondicional se inicia pela própria pessoa. Depois se estende aos demais seres vivos, outras pessoas, animais e, por fim, ao planeta Terra. Então, virginiano, se você está priorizando o amor ao outro, entenda aqui, deixa eu ver aqui. Mas o que eles estão dizendo aqui? Primeiro você, depois o outro. Primeiro se amar, depois amar o outro. Se você está fazendo o caminho inverso, reveja. Porque lá na frente você vai precisar rever de uma forma ou de outra. Reveja. É isso que eles estão dizendo, reveja, tá? Quando ver o seu próximo brigando consigo mesmo e descontando toda essa carga negativa sobre as costas dos outros, simplesmente manifeste o amor. Olha que interessante. Vou reler. Quando ver o seu próximo brigando consigo mesmo e descontando toda essa carga negativa sobre as costas dos outros, simplesmente manifeste amor. Por quê? Porque nessa pessoa falta o amor próprio. E é por isso que eles estão dizendo. Primeiro o amor próprio, depois o amor ao outro. Interessante, né? Vamos ver o que o tarô traz para vocês, virginianos. E aí, por quê? Só consegue manifestar amor em situações conflituosas quem se ama, quem compreende. Porque sabe que o outro está no nível de inconsciência, que não entende aquilo como pessoal, que sabe que aquele rancor, aquele ódio é do outro. Não desrespeita você. Então, por isso você precisa se amar, entende? É isso que eles estão dizendo. Quando você não se ama e você vê outra pessoa que também não se ama, você pega o ódio dela através de uma atitude que ela te faz como algo pessoal a você. Porque você entende que você merece aquilo porque você não se ama. Entende? É meio que esse o raciocínio. Por exemplo, vou dar um exemplo mais prático aqui. Pode ter algumas pessoas que não compreenderam. Se você é uma pessoa insegura, tá? Insegura com... sei lá, você é uma pessoa insegura. Aí você vai no supermercado e a atendente do caixa te trata de uma forma péssima. Que ela tá no mau dia e ela te trata de uma forma horrorosa. Sabe? Nem olha na sua cara. Você que já é insegura ou insegura, sai dali achando que foi algo pessoal, porque ela não foi com a sua cara. Porque ela não gostou de você. Porque você realmente é uma pessoa que no seu... Entendeu? Entendeu? É como se a fome se unisse com a vontade de comer. Entendeu? É meio que isso. Quando você está bem com você, quando você sabe quem você é e você se ama, se você vai na mesma situação que alguém te trata super mal, você entende. Não, essa pessoa só deve estar num dia terrível. Ou é uma pessoa muito amargurada, porque eu não fiz nada pra ela. Não tinha motivo nenhum, razão nenhuma pra ela me tratar daquela forma. Tá vendo como é diferente o posicionamento? De alguém que é inseguro, de alguém que já sabe, já se conhece.
Então, primeiro o amor próprio, primeiro o autoconhecimento, depois o outro. Até para relação, né? Isso se aplica numa relação conjugal. Quando o outro acorda de mau humor e te trata de uma forma diferente, se for uma pessoa insegura, já vai achar que tá querendo terminar e que tem alguma coisa errada, tá me traindo e vai criando a situação, né? Se é uma pessoa que se ama, não. Ou conversa, né? Poxa, você me tratou mal, o que aconteceu? Você acordou de mau humor? Não te fiz nada, né? Não gostei da forma que você me tratou, sabe? É o diálogo. Enfim, virginiano, vamos lá. Gritou aqui, né? Maturidade, relâmpago voltando-se para dentro, renascimento, participação, culpa, isolamento glacial ou experienciar. Mais uma. Amistosidade. E no fundo, os amantes. Amei. Os amantes, eu amei. Aquelas, né? Doida. Vamos lá. Vontade de compartilhar. Muitos virginianos aqui querendo compartilhar a vida. Querendo ter novos relacionamentos. Relacionamentos justos, sinceros. Relacionamentos com propósito. Relacionamentos com conexão verdadeira, com maturidade. Cansado, chega de relacionamentos que são infantis, chega de comportamentos infantis, superficiais. Eu quero agora profundidade. Eu quero me conhecer, eu quero me cuidar, eu quero, sabe, me tornar alguém melhor para que eu atraia alguém melhor. Eu quero compartilhar a minha vida. Eu quero curar os meus medos. Eu mereço ser feliz. Alguém aqui precisa trabalhar com a sensação de culpa. É como se você desejar o seu bem em primeiro lugar fosse algo que te deixasse com uma sensação de egoísmo, de culpa. Eu não posso fazer isso. Mas você pode, não só pode, como deve. Por isso que eles falaram, primeiro amor próprio, ok? Depois os outros. Pode ser que na sua criação você sempre aprendeu a colocar a vontade dos outros na frente, né? Para ser uma pessoa bem vista. Uma pessoa, né, politicamente correta. Mas isso não é politicamente correto, isso é burrice, tá? Você se anular para colocar o outro na sua frente, o que é isso? É aquela história da máscarazinha de oxigênio. Primeiro eu boto a minha, porque eu colocando a minha, eu consigo salvar o avião todo, né? Agora, se eu coloco primeiro a do outro, eu morro de falta de ar, né? Não consigo salvar ninguém. Entende? O exemplo é esse. Nem lembro se era exatamente assim, mas foi o que veio, tá? Então aqui, virginiano, eu sinto você com vontade de compartilhar. Eu vejo você aqui com vontade de dividir a vida. Você com vontade de socializar. Agora também estamos em pandemia, né? Então, olha lá. Mas você aqui querendo iniciar novos ciclos, assim. Querendo... É como se você quisesse aqui... Como eu sinto aqui você disposto a olhar para suas próprias sombras e curar, e iluminar. Você se dedicando a isso, você se dedicando à transformação, tá? Você querendo colocar fim a um ciclo de espera, a um ciclo de muita solidão, solidão mesmo, de você não se permitir se envolver com certas... Aqui, algumas pessoas não se permitiam se envolver com ninguém, porque vocês tinham uma culpa, uma sensação estranha, alguma coisa aqui mental, tá? Algum trauma, algo não resolvido que impedia vocês de se relacionar com alguém, tá? Outras pessoas aqui colocaram outras prioridades na frente. E outras pessoas ainda até se envolviam, mas escolhiam se envolver de forma rasa para esconder uma insegurança que não queria trabalhar naquele momento, queria empurrar com a barriga, entende? Ou queria só curtir mesmo, enfim. São muitos grupos aqui, tá? Mas agora, neste exato momento, neste mês que se aproxima aí, nos próximos dias, eu sinto vocês aqui, virginianos, com vontade de ter um relacionamento, de viver um amor. Sabe, eu quero viver um amor. Um amor
que me completa, que me completa já é errado, né? Primeiro amor próprio, depois o amor do outro. Então vamos lá. Mas pode ser que algumas estejam falando isso. Porque veio, né? Alguns estão falando assim, vou falar como vocês falam, tá? Eu quero viver um amor que me completa, que me traz a plenitude, que preenche esse vazio que eu tô sentindo. Primeiro amor próprio, depois o amor do outro. Esse vazio que você está sentindo, quem vai se completar é você mesmo através do trabalho de autoconhecimento, tá? Encha-se tanto de si a ponto de que você esteja pronto para transbordar aos outros. É isso que eles estão dizendo. Bonita essa frase, hein? Gostei. Olha o que tem embaixo dos amantes. Integração. A carta do equilíbrio. A carta do yin e do yang. Do feminino e do masculino que mostra aqui, ó. A união perfeita. Você vai conseguir isso. Olha aqui. E é engraçado, porque a carta da inocência, ela fala da vontade de se entregar aos caminhos. É como se você agora soubesse como se entregar. Por muito tempo você não se entregou por medo, virginiano. Mas agora você sabe que você pode se entregar da forma correta, para as pessoas corretas. Entende? É como se você tivesse tido essa percepção por algum motivo aqui. Tá? Mas você precisa ainda trabalhar algumas sombras, tá? Principalmente mentais, e algumas vozes de emoções passadas, tá? Coisas que você ouviu, pode ser, inclusive, tá? Que ficam martelando na sua cabeça ou no seu subconsciente. Você precisa fazer aqui uma meditação de limpeza, assim, de equilíbrio, né? E de limpeza, tá? Uau! Vamos ver o que mais para vocês, né, Capricórnio? Virginianos. Compreensão. Eles falaram para eu cortar. E olha aqui, você compreendeu alguma coisa aqui e você quer se libertar das suas prisões, das prisões que você criou para você mesmo. Você quer agora voar, você quer viver. Pode ser que por conta da pandemia você percebeu o quanto a vida é fugaz, o quanto a vida é, o quanto você estava deixando de viver, virginiano, e agora você quer viver, você quer se permitir. Porque você sabe que amanhã, daqui a pouco, daqui a alguns minutos, você pode não estar mais aqui, né? Vou pegar tudo. Os caminhos, que fala das escolhas, do que está predestinado. O mar, que fala de mudanças, de viagens. As honrarias, que fala de trabalho reconhecido, mas também fala da nossa intuição, das nossas ilusões, das nossas sombras, né? Também fala da introspecção. Duas cartas aqui que falam de introspecção, porque é o mar, que traz a profundidade. Tem um movimento na superfície, mas no fundo é o silêncio, né? E duas cartas também que remetem às emoções, tá? Você escolhendo curar o seu emocional. Você escolhendo transformar o seu emocional. Você escolhendo fazer mudanças na sua vida afetiva, né? Olha a carta do equilíbrio, você querendo relações estáveis, concretas, sérias, você querendo relações que tenham um embasamento, que tenha raízes firmes, aqui construir família. Olha aqui, três cartas que me trazem a estabilidade. Você buscando a sua estabilidade, virginiano. Você querendo agora construir. A carta que fala de plantar, de colher,
de se doar ao novo, de cuidar do seu jardim. Virginiano, o que eu vejo aqui, depois de um período de bastante deserto, de bastante solidão, de bastante insatisfação, de bastante assim, de você não ver uma saída até, de você não ver um terreno fértil, sabe? Você não via possibilidade quase. Você agora começando a ver novas possibilidades, novos caminhos, e isso te animando, você querendo ter vontade de construir uma base, de elevar-se e de construir algo aqui concreto. É emocional, mas é concreto, entende? De você querendo uma relação assim, casar, construir família, sabe? Alguém que você pode confiar mesmo. Alguém que seja justo. Alguém que venha também para experienciar ou construir algo profissionalmente com você, sabe? Eu vejo você querendo materializar aqui. Querendo materializar um relacionamento. Uau, né? Plantar. Fluir. Viver. Elevar-se. E é engraçado, porque você quer derrubar. Olha que engraçado. Você quer derrubar os muros de proteção que você construiu em relação aos relacionamentos, mas você quer um relacionamento onde você possa construir uma base sólida. Ou seja, você quer sair de uma prisão que te limitava e você quer entrar numa zona de conforto que seja segura para você. É um paradoxo, né? Mas é o que você quer agora. Quer alguém que fique para sempre, sabe? Aquelas coisas assim. Valores, você realmente querendo plantar alguém que seja destinado. Carta de novos inícios aqui, ó. Mas você precisa fazer esse trabalho de autoaceitação, tá? Primeiro amor próprio, depois amor do outro. Olha lá, bênçãos disfarçadas, não mente. Você precisa ficar atento aos detalhes aqui, virginianos. As coisas do dia a dia, porque você pode se surpreender, tá? O acidente supremo. Aqui realmente você precisa parar de olhar para algumas coisas do passado com dor e começar a transformar esse sentimento, tá? Soltar, transformar, buscar o amor próprio, buscar as ferramentas que você já tem para construir algo. Eu sinto aqui que você já tem muita coisa na sua vida ou tem coisas preciosas no seu dia a dia, nas pequenas coisas que você está deixando de perceber. Pode ser, inclusive, aqui que alguém vá se envolver com um amigo. Sabe aquela amizade que se transforma em namoro, casamento? Sabe? Essas coisas assim? Pode ser. Pelo que tá aqui. É como se algo bom já estivesse na sua vida e você não tá vendo. Ou você precisa estar atento, porque alguma possibilidade muito boa vai chegar e à primeira vista, assim, você não vai dar muita coisa, não. Mas depois, meu amor, depois você vai ver. Você vai ver o quê? Vivendo plenamente, né? Você acha que... Aqui é engraçado, saiu isso em outro signo também. De você achar... Olha aqui, olhar pra trás é um portão do inferno, ó. E no seu dia a dia é o portão do céu. Ou seja, pare de focar tanto no passado e foque mais no presente, porque é no presente que estão as possibilidades para que você transforme o seu futuro, tá? Aqui tem alguém achando que é um milagre, né? Meu Deus, será que eu vou conseguir alguém do jeito que eu quero? Vai, tá? Vai, se você primeiro se amar. Se você não for aquela pessoa insegura, tá? Se você aceitar a sua jornada, aceitar os seus defeitos, as suas sombras, as suas potências, se aceitar por completo, tá? É isso que eles estão dizendo aqui.
A leitura de vocês acabou ficando mais rápida, né? Vamos lá. Coragem é fazer o que precisa ser feito. Não dê espaço para as dúvidas. Preciso falar alguma coisa? Ou vocês já entenderam a mensagem? Porque ela foi bem direta. Né? Pare de duvidar de você mesmo, tá? Pare. O que mais para os virginianos? Caíram 4. Por mais que não queiramos aceitar, quando não gostamos de alguém, é porque, de alguma forma, essa pessoa é o nosso espelho. É aquele caso lá do que eu falei, que junta a fome com a vontade de comer. Lá no início do vídeo. A culpa pelas suas escolhas no passado pode estar corroendo a sua vida hoje. Olhe mais para o seu presente. Crescer demanda desacomodar. Sair da zona de conforto, do comodismo e da sombra das pessoas que lhe servem. Busque lugares que estimulem os seus sentidos. Quando você faz a sua parte, o universo conspira a seu favor. Virginiano, pelo amor de Deus. Faça a sua parte que tudo acontecerá. Ame-se, cuide-se. Cuide do seu jardim, porque as borboletas vão vir, tá? E sabe aquela borboletinha pequenininha que você não dá nada pra ela? Olha ela mais de perto. Ela pode surpreender, tá? Então é isso, virginianos. Não esqueçam de curtir aqui embaixo, interagir, comentar, compartilhar tudo. Grande beijo e nos vemos na próxima leitura. Até lá!